Olá, bem-vindos, bem-vindas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos. Bora fazermos mais um estudo diário sobre o Novo Testamento, as 3 proibições, continuação. Não julgue para não ser julgado. Né? Vamos fazer a nossa prece de abertura, para não nos alongarmos muito. E bora lá. Pai, Jesus, mentores e mentoras, agora esquecendo do microfone. Desculpa aí, pessoal do quarto. Obrigado pela dica, meus irmãos. Não tem produção, né? Ô, produção! Ó, a produção não responde. Tem que fazer eu mesmo aí, deu nisso aí. Obrigado pela dica aí. Olha o microfone. Bora lá. Pai, Jesus, mentores e mentoras, irmãos, irmãs de luz. Permita que nossos mentores, nossos anjos de guarda, venham ao nosso encontro, à nossa casa, aos nossos lares, para nos intuir, nos inspirar, nos auxiliar, nos aconselhar e, acima de tudo, proteger, amparar cada um de nossos irmãos, de nossas irmãs que venham participar, seja ao vivo, seja posteriormente, após as gravações do nosso estudo diário do Novo Testamento. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo mal. Que assim seja e assim será. Damos por aberto nossa leitura, né? Estudo é uma leitura coletiva sobre o nosso Evangelho. Bora lá? Mais uma vez, obrigado a todos pelo carinho, pela aceitação, por virem aqui ao vivo participarem conosco. Aqueles que não me conhecem, também o nomezinho aí em cima, né? Eduardo Espiritualista. Curta, compartilhem, deixem seu coraçãozinho, comentem, deixem oi, boa noite, boa tarde, dizem de onde são. E bora lá, né? Pro estudo, para não ficar muito longo, mas a gente sabe que acaba ficando, né? Mas a princípio é para ser só meia hora. Vamos lá, hoje nós estamos no Novo Testamento. Ontem ou ontem, depende de quando você tomar ciência do vídeo, nós estudamos as 3 proibições, né? E hoje a continuação, que é o finalzinho das 3 proibições. Aí, para o pessoal do Face, eu botei o título que mais tarde vou colocar nos videozinhos curtos do nosso querido quadro. Não julgue para não ser julgado. Né? Jesus começa assim: não julgueis para que não sejas julgados. Pois com o juízo com que julgais, serás julgado. E com a medida com que medes, serás medido. Por quê? Por quê? Vês, olha, o cisco no olho do teu irmão, da tua irmã, e não percebes a viga, né? O pilar, não, o pilar é reto, né? A viga, na tua vista, no teu olho,
Olha como Jesus foi forte aqui, hein? Poxa, hipócritas, retire o cisco do teu olho e eis a viga no teu olho. Hipócrita, retire primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lances vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las com seus pés, e voltando-se vos despedace. Ficou meio inteligível, né? Mas vamos pincelá-lo. A gente consegue assimilar um pouquinho mais. Então Jesus começa assim, né? Lá em continuação de Lucas, versículo 6, 37, 42. Não julgueis para que não sejas julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados. Então aqui, Jesus está sempre nos orientando, primeiro naquela época, né? Primeiro naquela época, Jesus está sempre nos orientando que os religiosos daquela época, ainda nós também, mas principalmente era mais forte o sistema naquela época, apontamento de dedo, condenar. Ainda hoje nós fazemos isso, né? A gente prende, a gente julga e condena, sem dar sistema de defesa para a pessoa. A gente olha para a pessoa, um vizinho, qualquer pessoa aí, nem vai pesquisar se a pessoa é trabalhadora, não é. A gente já imagina um esquema na cabeça da gente e já julga, né? Já julga, condena e manda prender. É. Claro, não trabalha? Vive do quê? Vive do quê? Só pode ser isso, só pode ser aquilo. Boa coisa não é. Ah, não é casado? Boa coisa não é. Ah, não fica com homem nenhum? Boa coisa não é. A gente sempre julga. E Jesus está dizendo, cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, Eduardo. Cuidado com tuas palavras. Porque conforme você julga, alguém estará te julgando. Pode não ser os homens, mas um dia desculpa, engoli água demais. Um dia você prestará contas, né? Um dia passaremos por um julgamento fora do corpo. Então eu tenho que a partir de agora começar a cuidar. O que eu vou falar? Tem que começar a ver, né? Porque se nós analisarmos, todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós estamos sempre aqui para aprendermos. De alguma forma, nós temos que aprender. E nada melhor que aprender um com o outro. Então, pois com o juízo que julgar, serás julgado. E com a medida com que medes, serás medido. Então, Jesus está dizendo, é melhor ter em mente o que você quer para você no futuro. Porque se eu julgar severamente, tomara que aquela pessoa morra, aquela pessoa tem que morrer, aquela pessoa tem que ser torturado. Aí, e eu? Quem garante que daí não tem dívidas às vezes piores? Porque às vezes a gente faz uma máscara social. Mas internamente nós sabemos, a família, quem convive, sabe como é que a pessoa é de verdade. Então,
Quando a gente lê essa passagem, naturalmente, não julgueis para não ser julgado, a gente lembra, sabe de qual? Já tá passando na cabeça de vocês, né? É natural. Aquela da mulher adúltera, né? Aquela que Jesus tá, digamos, numa praça, tá ali, bem quietinho, de boa, né? Pega um graveto, né? Pega um gravetinho, começa a escrever, desenhar ali, meditando, bem tranquilo. Aí. E chega a multidão. E vem aquele monte de homem, né? De ancião, que né, geralmente era, e arrastando a coitada da mulher, da adúltera, da traidora. E tal. E aí, para tentar Jesus, para mostrar para que Jesus era contra a cabeça dos escribas, da cabeça dos fariseus, os religiosos da época, os doutores da lei da época, que seriam nossos religiosos de agora, né? Seriam os de agora, os famosão aí, que tiram o dinheiro do povo, dos coitados. Chega lá, veio o nome, mas eu não vou dizer. Chegava lá, e aí vamos mostrar para esse povo, para a população, que Jesus é contra Moisés, que Jesus é contra Deus, que Jesus é contra as leis do Velho Testamento. Aí chegaram. Nazareno, Jesus. Está escrito nas escrituras de Moisés que devemos apedrejá-la, a mulher traidora, quem trai, até a morte. E eles pensaram que Jesus ia ficar, né? E agora, meu Deus, se eu disser que sim, eu estou sendo uma pessoa cruel, porque não devemos tirar a vida de um ser humano. Se eu disser que não, eu estou indo contra Moisés, e não é o que eu vim fazer. Eu vim só trazer a verdade, né? Que Deus é amor, é um pai amoroso, não esse pai vingativo que as escrituras, que os profetas antigos, que o Velho Testamento incutiu na cabeça dos seres humanos. Aí Jesus, calmamente, desenhando, brincando, calmamente, tranquilo, o povo ali, cheio de pedra na mão, né? Cheio de louco, pá, porque infelizmente era selvageria, se ainda hoje é selvageria contra essas mulheres, né? Tem um feminicídio muito grande, imagina naquela época que a lei dos homens permitia, não acontecia nada com esses idiotas, esses covardes que andam por aí travestidos de homem. E aí, os caras, sei lá, loucos pra tirar a pedra. E a mulher lá, imagina o pânico essa mulher, ia morrer. Aí Jesus só olha para ele, olha para a multidão, bem quieto, e o povo ali. Né? Quem de vocês não tiver pecado, fique à vontade, que atire a primeira pedra. Isso aí a gente ouve sempre, né? Nós cristãos até falam isso aí automático. E aí? Aí a consciência foi batendo. Porque na frente dos homens, na frente da sociedade, fora de casa, eu consigo fazer o personagem. Eu consigo manter uma máscara de um homem bom. Mas não é para ser, mas a gente consegue. Só que no nosso íntimo, a nossa consciência, a gente não consegue. Porque em algum momento, em alguns minutos, a gente demonstra quem a gente é de verdade. A gente não consegue manter o personagem por muitos anos. Né? Chega uma hora que a gente mostra quem a gente é de verdade. Pro bem, pro mal. E nós sabemos que a maioria de nós tem muitos pecados. E nós, eu também, todo mundo. Entendeu? É óbvio que ele nem estaria aqui, né?
porque pessoas evoluídas de verdade não estariam aqui. É só que deve muito. Por isso que nós estamos aqui. Então, pararam, né? Foram largando um por um, foram largando a pedra. Que nós temos o famoso telhado de vidro. Então, quando Jesus diz, não julgueis para não ser julgados, é que, opa, se eu julgar com severidade, quem me garante que quando eu precisar, não vou ser julgado assim? E eu digo lei da lei dos homens. Eu digo da lei que a gente não escapa, porque a dos homens a gente pode escapar, né? Se tiver dinheiro, ou se conseguir fugir e tal, e nunca ser pego, né? Pode escapar. Nunca ser descoberto, pode escapar. Mas a lei de Deus, ninguém escapa. Que é lá que a gente tem que cuidar. Por isso que tem que cuidar nos julgamentos, nos apontamentos. Quem aponta o dedo tem que cuidar muito. Porque como nós vamos ver aqui mais adiante, daí terminando a passagem da mulher adulta, aí Jesus olha, o pessoal saiu por um, né? Saiu por um, não ficar um vivente na praça, só a mulher, apavorada, tremendo, né? Em pânico. Aí Jesus só chega perto, né? Com aquele amor, aquele carinho, aquela compaixão que imagina. E, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí ela olha e imagina, né? Não tem ninguém, mas eles foram tudo embora. Então, se eles não te acusam, quem sou eu para te acusar? Jesus. E não é o Eduardo inventando, não é os amigos inventando, não, gente. Foi registrado. É real. É verdade. Verdade mesmo. Jesus. Torne de voltar à sua casa, seu lugar, mas não torne, não volte a fazer de novo. Jesus não apontou o dedo, Jesus não diz o que a gente que se acha cristão, religioso, fica falando por aí, né? Você vai para o inferno, você é pecador, você é pecadora, você vai queimar eternamente no fogo, como diz os árabes lá, você vai queimar no mármore do inferno. Quem somos nós para fazer isso, cara? Quem somos nós? Eu dou risada porque é idiotice isso aí, é burrice, é orgulho, é uma má interpretação do Evangelho de Cristo. Porque se Jesus, que é o nosso guia, nosso modelo, ou seja, guia e modelo, guia porque ele orienta, ele esclarece, ele mostra o caminho, ele mostra a rua, ele, né, abriu, cortou as matas ali, fez uma rua, fez uma avenida e liberou para a gente. Então, guia. Modelo, porque além dele falar, além dele explicar, ensinar, ele mostrou como fazer. O que fazer? De que forma fazer? De que jeito fazer? Se ele, que é o... pode julgar nós quando nós morrermos, não julgou, não condenou, aí eu, cheio de pecados, ainda que eu possa esconder para pai, para mãe, para tia, para tio, para mulher, para marido, para os filhos. Mas às vezes eu não faço por medo das consequências da sociedade. Mas em pensamento eu sou cheio de pecado. Em pensamento eu desejo mal até para o meu filho, para minha mãe, para minha mulher. Tá? Desejo mal para os políticos, desejo mal para o Brasil, desejo mal para o mundo. Que cristão é esse, gente? Que religioso é esse? Pelo amor de Deus.
A mensagem é clara, não julgue. Então, não julgue para não ser julgado. Se Jesus não julgou, quem sou eu para julgar? Aí já tem que dar um sinal. Quando a gente chega nessa passagem e lembra dessa passagem da mulher, que não foi condenada por Jesus. Se Jesus não... Quem sou eu? Quem sou eu para condenar? Então, aí já tem que parar de ficar apontando o dedo, né? Você vai para o inferno, você vai isso, você aquilo. Não, nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Se eu vou falar, nossos anjos de guarda, que nos amparam, que nos protegem a todos os seres humanos. Eles que podem intervir com simples gestos, ou poderiam, né, intervir, não intervêm nas nossas escolhas, eles ficam tristes quando a gente erra. Eles ficam tristes quando a gente se afasta, assim como o pai, o avô fica, né? O parente, quando vê o filho, o neto, o sobrinho, lá indo para as drogas, matando, judiando a mulher, da esposa e tal, e aí acaba preso, acaba apanhando, fico triste, né? Bah, fulano era tão bom, fulano é trabalhador, não sei o que, se entregou, tal, para bebida, né? Fica triste. É a mesma coisa nossos padrinhos espirituais, nossos mentores, nossos anjos de guarda. Eles ficam tristes, eles ficam assim, poxa, tinha tudo para ser uma pessoa bem, mas esse meu tutela, mas eu não posso intervir. Eu posso orientar, eu posso inspirar, mas tenho que respeitar o livre-arbítrio, a livre vontade do ser humaninho, do Eduardo. Se eles respeitam o meu livre-arbítrio, as minhas vontades, as minhas escolhas, mesmo eu quebrando a cara, aí quem sou eu, Eduardo, cheio de pecado interno, vou intervir nas escolhas dos outros. O máximo que nós, como religiosos, ou pelo menos achamos que somos religiosos, devemos fazer, ou a orientação que nos é dada, é aconselhar, é orientar, é inspirar, é mostrar o caminho. Mas quem decide que sai dos pecados ou não, que para os pecados ou não, que diminui os pecados ou não, que muda de vida ou não, é o ser humaninho, é o vivente, é o menino, é a menina. Forte, né? Mas é a real. De vez em quando temos que dar uma sacudida porque é a real, gente. Aqui ninguém é para passar pano. Né? Eu sempre digo, não gostem? Puxa, bloqueia. É simples, bloqueia. Porque aqui só fica quem é de Deus e quem está entendendo a palavra de verdade. Não somos mais crianças. Até 100 anos atrás éramos crianças espirituais, por mais com 100 anos de idade. Mas a tecnologia evoluiu, a mente do ser humano evoluiu, as inteligências, né? Hoje nos consideramos com 70, 80, 90 anos de idade, mas, no geral, dos 8 bilhões, adolescentes espirituais, né? Adolescentes para Deus. Já tem um pouquinho mais de entendimento. Então, hoje, há 50 anos diante para cá, de atrás para cá, é a hora de dar esses choques de alerta. Voltarmos para o verdadeiro evangelho, que é, no princípio, esse. Não apontar o dedo para o próximo. Olhe primeiro para dentro de você. Olhe para dentro primeiro de mim. Para depois ver. Limpe o que está de errado em você, para depois limpar o outro. Porque como é que eu vou limpar o outro? Como é que eu vou auxiliar o outro se eu não sei como eu me limpei, como eu corrigi meus erros, como eu cheguei em tal evolução, em tal grau. Então, primeiro tem que descobrir como é que eu cheguei, como é que eu tirei aquele problema, aquela virtude, aquela vicissitude. Aí eu tenho como aconselhar, como orientar. Então, ó, e não percebeis a vírgula do teu olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixai que eu retire o cisco do teu olho, e eis a vírgula do teu olho. É o que acabamos de falar. Como é que eu vou inspirar, orientar o meu irmão, minha irmã? Não faz isso. O clássico, né? O clássico que a gente cai em tentação. Não traia. Não roube. Não aceite corrupção. Aí
nas primeiras oportunidades. Ah, mas a carne é fraca. Eu sou homem. O que tem ser homem? A moral não está ligada no corpo. A moral é a mesma moral que um homem tem, uma mulher tem. Mesma psique, mesma evolução. Está aí no caráter. Então, essa desculpinha, que infelizmente até as mulheres, eu vejo as mulheres. Aqui eu até parei de conversar muito, mas lá em Lajado, eu tomava café e jantava e almoçava junto com as gurias. Alô, Cris, alô, Cris, alô, Lori, Fábio, Loira, Lita, mas você tá de fora, então você já tinha saído. Mas só para lembrar que, né, o Eduardo sentava com vocês, almoçava, ria, brincava, e fazia piada, e era o maluquinho do grupinho lá do refeitório, e dos grupinhos do pátio. E eu ficava abismado que de vez em quando vinha entre elas, mulher defendendo homem. Ah, eu sei, meu marido errou, mas ele é homem. Homem tem a carne fraca, não é igual nós, mulher. Mulheres, parem com isso. Vocês que estragam nós, homens, os bobos. Porque vocês facilitam, vocês protegem. História de carne fraca é mentira. É falta de caráter, é falta disso aqui, ó, de entendimento. Como é que eu vou dizer, não trai? Respeite a tua mulher, respeite teu marido. Se eu traio e se eu não respeito a minha mulher. Então, por isso que Jesus tire primeiro a trave do seu olho. Tire primeiro o que você vai falar para o outro. Porque geralmente aquilo que nos afeta no outro, que nós chegamos a falar, aquela fulana lá, ó, que lá é um vagabundo, que lá é um traidor. Geralmente, ainda está lá dentro, ainda machuca nós. Então, primeiro, para poder corrigir, poder orientar, poder aconselhar as pessoas, ou aquela pessoa que eu acho que é pecador, né? Em vez de apontar o dedo, simplesmente, mas aconselhar, dar o caminho certo. Olha, fulano, eu era exatamente assim como você. Eu já fui jovem, já fiz isso. Que a gente fala, porque a gente já foi jovem. isso. Mas eu fiz escolhas e deu nisso. Agora, se você quer passar por isso, já ir para fase boa, não faz o que eu fiz, faz exatamente o que eu fiz depois. Agora, se você quer pagar para ver, como todo jovem, aí você escolhe ir para o outro lado, que eu fiz também e você está prestes a fazer. Então, quando Jesus dá essa orientação, primeiro tira a trave, é justamente isso. Se eu conseguir tirar de dentro de mim aquilo que eu acho errado no outro, que eu acho que o outro, a outra é pecador, e aí tudo, né? Eu falei traição, que é o que mais se fala, né? Mas é tudo, gente, tudo. É orgulho, é vaidade, é presunção, é tudo. Tirar de mim, porque quando eu tiro de mim, eu sei como eu comecei para tirar, qual é o caminho que eu fiz. Se foi através de Jesus, se foi através de paciência, de estudo, de treinamento, quais os caminhos que eu tomei. Então, primeiro isso. Quando nós chegarmos nessa passagem, quando abrimos a Bíblia, ou vemos algum pastor, um pai falando, a gente lembra disso. A trave que Jesus está falando, para tirar de nós, é cuidar dos nossos pecados primeiro. E todos nós temos. Basta nos silenciarmos e nós descobriremos que alguma coisinha de errado nós temos. Aquela que disser, se eu chegar para vocês aqui e disser, gente, até o ano passado eu era o maior pecador do mundo, mas agora que eu falo de Jesus, que eu gravo vídeo de Jesus, que eu estou na internet, eu sou santo. Eu não olho com desejo para mulher nenhuma. Xingar alguém, eu sou santo, tá mentindo.
Está mentindo, porque ninguém vai virar santo, santa da noite para o dia, simplesmente porque botou o pé na igreja, botou o pé no centro espírita e falou, eu aceito Jesus. Você aceita Jesus? Eu aceito Jesus. Aí a partir daquele momento foi para casa e voltou, não vai beber mais, não vai fumar, não vai falar, vai cuidar da mulher, vai cuidar dos filhos. Mentira. Porque está dentro de nós os nossos pecados. E é etapa por etapa, dia após dia, que nós vamos limpando. Primeiro a gente limpa um entrave, que é um tipo de pecado. Aí depois que a gente conseguiu realmente eliminar aquele pecado, que pode vir de tudo e não acontece nada, aí você parte para o outro pecado, que te afeta, que você ainda tem. E assim vai. Às vezes a gente leva, depois que aceitou Jesus, 20, 30, 40 anos. Eu sou uma prova viva de quem me conhece. Levou 25 anos para deixar um pouco o nervosismo de lado. E na aula de ontem expliquei que eu perdi várias oportunidades, e é tudo real. Aqui, só como vai ficar gravado, e eu sei que no futuro alguém pode olhar e querer comparar, principalmente meus ex-colegas, quem vivenciou, meus supervisores, meus gerentes, e aí podem ligar, podem escrever e dizer o contrário, se é mentira. Então eu só falo aqui na gravação que é verdade mesmo. E eu perdi muitas oportunidades, pelo simples fato de pavio curto. E de 2014 até 2025, 24, 10 anos. E sempre foi Jesus e coisa. Então, não é da noite para o dia que você elimina um pecado, um jeito. Porque a gente tem sempre muitos e muitos pecados. Não é só um. A corrupção que a gente fala tanto dos outros, dos políticos, dos prefeitos, dos vereadores, das pessoas. Eu vejo, eu dou risada porque é triste. Que até os cristãos, e aí é todos, até os espíritas, o que é mais triste ainda, né? Porque nós espíritas, que pelo menos lemos, pelo menos vivenciamos, sabemos que nós temos testemunhas. E aí tudo fica registrado. É diferente dos evangélicos, diferente dos católicos e dos ateus. Como eles acham que não tem testemunha, não tem nada, ninguém está vendo. Aí até que não sofre tanto. Agora nós, as consequências pós-morte é pior. Porque nós sabemos e nós vivenciamos. Aí, um ano como esse ano, de 2026, todos os anos de eleições, de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, passamos o ano inteiro. E a corrupção, isso, e aquilo. É horrível, é horrível. Aí no interior, aqui tem muito ainda, né? Bate na portinha. Vote em mim, fulano, para vereador, vote em mim para prefeito, vote em mim, não sei o que. Aqui no interior, assim, no interior ainda vão nas casas, assim, e te tratam como um deus, né? Aí, aqueles que ficam o ano inteiro criticando os políticos de corrupção, o que eles fazem? O senhor podia me dar um metro de areia, me dar uns 2 sacos de cimento e me dar um tijolo para muro, e a minha família vota em ti. Corrupção. E Jesus está dizendo, aqui é para cuidar nos mínimos detalhes. Porque muita gente, por ignorância, acha que corrupção é só quando se ganha milhões para cima. Não. Corrupção é quando eu vou falar com um colega de trabalho e para ganhar um cargo ou me dar bem, ser mais recebido pelo meu chefe,
para as pessoas, e em prol disso, eu puxar o tapete de outra pessoa. Eu falar mal, eu fazer uma coisa. É o mesmo pecado. É a mesma corrupção. Eu me associar a outra pessoa para fazer mal para outro ser humano. Ainda que seja só na palavra, só na conversa. Esses são os nuances que nós espíritas sabemos nos defender, pelo menos deveríamos. E os outros irmãos não. Então os outros irmãos ainda têm os nuances de, eles não sabiam. Mas nós sabemos. Então você que é espírita kardecista, você sabe o que eu estou falando. Você vivencia. O que eu vivo, você vive também. O que eu sinto, você sente também. O que eu sonho, você sonha também. Então você sabe que nós temos testemunho, todo mundo tem, mas as pessoas não percebem, então vida que segue. Agora nós não, nós temos responsabilidades. Por isso que nós temos que cuidar até os pensamentos que a gente faz, que é o que está aqui. Ó. Ou como dirás ao teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho, e eis a viga no teu olho. Hipócrita, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, e nem lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham a pisá-las em seus pés, voltando-se vos despedaçem. Aqui, muita gente já me perguntou, e pergunta para os nossos famosos, né? Os palestrantes de verdade, os Divaldo Pereira Franco, que foi embora já, Haroldo Dutra Dias, né? Nosso juiz, e tantos outros, o Sandro, tantos outros, os grandão, os que falam para 10, 20, 30, 50, 100 mil pessoas ao vivo, né? Pergunto para nós, por que os espíritas não alugam, por que a FEB, né, Federação Espírita e tal, que tem dinheiro e tal, né, é o órgão que representa todos, né, aí tem dinheiro. Por que não aluga um canal de TV, né, vai propaganda, sim, vai de casa em casa, force as pessoas a serem espíritas. Por quê? Por que o espiritismo não faz isso? Porque a gente respeita isso aqui que Jesus orientou aos apóstolos, né? E ao povo. A gente não quer quantidade. A gente não quer olhar e dizer 1 bilhão de pessoas seguem o espiritismo. Porque nós queremos qualidade. Nós queremos que a pessoa vá, leia, nos ouça, entenda, assimile, compreenda. Porque se nós ficarmos querendo só quantidade, números, igual a Universal, igual a Mundial, igual Vitória em Cristo, do Silas Malafaia e tantos outros aí, que eu não vou dizer, não vale, porque é jogar pérolas aos porcos, porque as pessoas só assimilam a verdadeira mensagem de Jesus quando elas que procuram, quando elas querem entrar em contato, quando elas abrem uma brecha. E quando é que elas abrem a brecha? Olhando um vídeo. Quando elas procuram ir na igreja, quando elas procuram abrir o livro, quando elas procuram acompanhar alguém, mas elas. Não que eu vou sair, agora eu vou chegar na firma lá, agora mesmo, hoje, trabalhar, chegar lá na firma lá e não apertar a mão, você tem que ser espírita. Você tem que ser espírita. E aí ficar ali o ano inteiro. Até a pessoa. Aí eu vou pro outro ali, você tem que ser espírita. Não. Porque a pessoa às vezes vai ir para me agradar. Vai só o corpo, vai só, né? Mas a mente, o coração, não vai. Porque tem que partir da pessoa. Então, por isso que olho para nós, espíritas, e a maioria de nós, acho até que nós somos um grupinho fechado. E geralmente somos, meu. Geralmente somos, meu.
por causa disso. Porque não adianta a gente chegar no ambiente e falar, que a gente sabe que são coisas boas, coisas que não são palavras em vãos, que são do alto, mas as pessoas não estão preparadas para ouvir. São ímpios. São pessoas que estão mais para o mundo, mais para a corrupção, mais para a maldade, mais para a falsidade. E a maioria é para a falsidade. Aí, pessoas que estão mais para a falsidade, para fingirem de gente boas, para enganarem seus chefes, seus patrões, para enganarem seus colegas de trabalho, para fazerem maldade para seus colegas de trabalho. E a gente vê, a gente percebe, a gente vê, a gente vive, a gente convive. E aí você vai falar de Deus, vai falar de Jesus para essas pessoas. É jogar perolas aos porcos. Eles não querem ouvir. Se eles quisessem ouvir, eles vêm até você. Elas vêm até você. Elas vão até você. Elas batem na sua igreja. Elas botam o pezinho lá na casa espírita. Elas perguntam de algum livro, alguma curiosidade. Porque sabem quem você é. Você é qualquer pessoa aí. Né? Se eles não vêm até nós, evangélicos, católicos, espíritos, se as pessoas de fora, os ímpios, não vêm até nós, eles não estão preparados. Lembre-se sempre. Lembrem-se sempre. Nós sempre vamos repetir, porque é a pura verdade. Pura verdade. Por mais que doa. Jesus não forçou ninguém. Jesus só orientava, Jesus só parava em algum ambiente, em algum lugar, na rua, algum monte, em algum barco, algum lugar assim, para as pessoas pararem ali e conversar. E ele só falava para pessoas que iam ao encontro dele. Você não viu Jesus invadindo Pôncio Pilatos lá e falando. A casa dos romanos. Você não viu Jesus, relatos de Jesus abrindo casas e tal. Não. Ele só entrava, Zaqueu, coisas, mas nas casas que convidavam ele. É isso que nós religiosos, e por isso que nós espíritas, da doutrina espírita, desde os 200 séculos, curtimos isso, é o Evangelho de Jesus. A pessoa procurar, a pessoa tirar dúvidas, meu Deus do céu, a gente está aqui. A minha amiga Alita Soares, que me salvou a minha vida, contei nossa história ontem, né? Salvou minha vida, podia ter virado. Por 30 minutos eu virei mendigo mesmo. Virei mendigo por 30 minutos. Eu dou risada, mas foi ali, né? Mas ela que salvou, ela que ligou, né? Porque mulher tem visão, né? Homem é orgulhoso. Eu não ia pedir ajuda para dona da casa, minha ex-dona da casa, que tinha saído. E aí ela ligou e disse, não, vai lá e fala, conta que tu fez burrada, e conta, e quem sabe ela te ajuda. E de uma cidade para outra, fui lá e tal. E a mulher me ajudou e tal, e tô aqui. Então, Lita, você é meu anjo na terra, como eu brinco, e é mesmo. Então, como eu estava falando aqui, nós temos que estar sempre ligados nisso. Que quando deu o filme, aquele que eu falo da Lita, né? Quando deu o lançamento em 2010, ou 2011, o primeiro filme, o Nosso Lar 1, né? Pô, para nós, o espírito, a gente se emocionou, a gente chorou. Pô, o primeiro filme do cinema mesmo, assim, brasileiro e tal. Eu tava lá na BRF, lá no Lajeado, no BRF. Lajeado, eu sempre falo Lajeado, porque Lajeado aconteceu, assim, ó, do certo ao errado, assim, bum. Aconteceu de tudo. Aí, deu aquele bom. Estava na fábrica com 5.000 colegas, 5.000 pessoas, e uma cidade também que, até hoje a cidade, ela é mais, a região, ela é mais
luterana, né? Da igreja de Lutero, luterana. Umas igrejas lá, os alemães, a maioria lá é alemão. Aí a gente deu aquele boom, aquela curiosidade, bombou. Aí foram perguntar, aí foi a Lita, daí foi as gurias, foi a Cris, foi a Loure, Saudade, né, o Cris, o Vitor, e tanta gente. Foram lá, sabendo, né, sabendo que eu era espírita, e sou, né, foram lá, ó, temos um espírita aí. E foram começar a perguntar curiosidade. Aí, como é nos é ensinado, quando a pessoa vem daí, sim, a gente pode falar. Né? Que aqui eu falo porque eu sei que vocês estão acompanhando, o pessoal me aceitou no Quai, aceitaram no Face. Aí sim a gente fala, mas não que a gente force ninguém. Não vai pensar que a gente sai por aí apontando o dedo, que a gente sai por aí, você tem que ser espírita. Não. Para mim, não tem discussão. A pessoa pode falar com eles que discutem porque eles entendem errado. Né? Eles levam com preconceito. Que eles ainda no 2026, eles leem, eles só entendem o Velho Testamento que está cheio de coisas escritas pelos homens da época. E os homens da época eram preconceituosos com tudo. Por isso que no Velho Testamento há muita maldade com a mulherada. E por isso que Jesus veio para tentar abrir os olhos que somos iguais. Né? Madalena é injustiçada. Né? Foi mulher de programa? Foi. Mas ela é uma das maiores. Né? Ela é muito mais inteligente, mas muito mais evoluída que os apóstolos homens, já naquela época. Só que o preconceito diminuiu, escondeu o nome dela. A Madalena é a do Job lá. E ficou conhecida só por isso. Sendo que é uma das maiores. Uma das maiores, já naquela época. Assim como a maioria das mulheres que nós conhecemos. Não é à toa que Deus confia a elas a ser mãe, a trazer, a emprestar o útero. Porque sabe que ali vai ter alguém que vai dedicar, vai cuidar, vai amparar. E no cuidar, no amparar, está demonstrando o que é o amor de Deus. Para os filhos e para quem acompanha, né? Que é a família. Então, como eu estava falando, daí o pessoal foi lá perguntar, e aí sim me conheceram. Aí falei, porque daí as pessoas vêm procurar. As pessoas vêm. Então, por isso que pergunto para nós, vocês têm pouca gente. A gente tem pouca gente, porque é assim. Para ser espírita, tem que estar ciente que é o Evangelho de Jesus, que é a humildade. Nada de tirar dinheiro dos outros. Nada de passar a perna nos outros. Nada de ser arrogante. Nada de impor nada contra as pessoas. Nada de brigar por religião. E aí, meu amigo, minha amiga, para ser espírita, não é tão fácil assim. Tem que querer e persistir. Feita a resposta para aqueles que perguntam aqui mesmo no qual eu estou acompanhando as mensagenzinhas, né? Escrevem aí nos vários vídeos, né? Curto. Então, é por isso. Por isso que nós não temos propaganda massiva. Agora começando a aparecer aí, mas ainda assim é pincelado que nem eu, né? Pessoa simples. Mas massiva, assim, que nem as igrejas Universal, que as outras, né? Da rede lá e tal, Rede Vida e coisa. A gente não tem porque a gente não quer quantidade. A gente quer qualidade, a gente quer que a pessoa entenda, que a pessoa procure. Porque o Espiritismo, ele é ciência, filosofia, então tem que estar sempre estudando, sempre lendo. Não é para ouvir e... Não, o Eduardo falou, está falado. Não, o Eduardo está falando da ideia dele, está falando do pensamento dele. Mas eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler a mesma parábola, a mesma história que o Eduardo falou, para ver se tem coerência. Para ver se ele não está inventando. Para ver se ele não está inventando coisa.
para tirar vantagem de mim. Infelizmente é o que acontece, né? Na maioria dos nossos irmãos, né? Nem todos. Tem gente que vai para trabalhar não para Deus, para Jesus. Mas os famosão, né? É para tirar dinheiro dos pobres. Coitado. Porque, gente, estão pedindo aqui, eu vou falar. Não quiserem, bloqueio. Não quiserem, saem da live. É assim, gente. É aqui. Que é, ó, como diz os paulistas, é papo reto. Aqui não tem passar por ali, não tem irmãos, não. Aqui é a real. A proposta dos anjos, dos mentores, é isso aí. É a real. É abrir os olhos. Gente, quando Ezequias, Malaquias, lá no Velho Testamento, propôs o dízimo, não é o que interpretam para ganhar dinheiro para eles. Não é dinheiro. O dízimo era alimento. Por quê? Porque lá era o começo. As pessoas eram pobres, pobérrimas. Imagine um ambiente sem luz, sem muito trabalho, sem muita terra para plantar. Pobérrimos. Então, era uma espécie de um piquenique, era uma forma de as pessoas irem lá, cada um levar, vamos dizer, cada um leva um pedaço de pão, um leva um bolo, um outro leva, que a gente faz, né? Um outro leva um refri, outro leva uma torta, outro leva coisa. E aí lá, em comunhão, na hora que terminava o encontro, né, a igreja, a palestra, lá que for, aí tá na hora do dízimo, que na hora de comer, era alimento. Aí, erroneamente, trazem para dinheiro. Você quer dar dízimo para Deus? Tem como dar. Mas você vai numa instituição, você escolhe, ou online, coisa fácil, né? Ou vai mesmo no lar dos vovozinhos, vai no orfanato, vai numa família que você sabe, a gente tem na vila, a gente tem perto de nós, a gente tem na mesma cidade, a gente tem no mesmo bar, que realmente a gente sabe que, pô, aquela família realmente mal tem o que comer. Ali você dá o dízimo, ali você compra alguma coisa, o rancho, alguma coisa. Esse é o melhor dízimo. Agora, como interpretaram, sinto muito, gente. Quer continuar pagando? Quer continuar a pagar de boba? Por mim. É o livre-arbítrio. Só que quando vocês desencarnarem, vocês morrerem, vocês vão ver que vocês não fizeram nada. Mas eu fiquei 50 anos dando dízimo, dando dinheiro, dando 10% de tudo que eu ganhava. Tá, mas o teu dinheiro não era usado para ajudar ninguém. Teu dinheiro era usado para comprar jatinho, para dar de mansão, dar de carrão e papapá. Não é melhor você garantir você pessoalmente e sua mulher, que geralmente é a família, né, o casal. E é tão lindo quando é o casal. Pô, que exemplo que fica pros filhos, pros netos, para gerações vindouras. Que para o carro e dá pessoalmente para uma família. Ou você mesmo, sozinho. Porque daí você sabe que aquilo ali, aquele dízimo, você está dando. Porque para Deus, Deus sabe, opa, tá matando a fome, tá matando o frio, tá aquecendo o corpo de uma pessoa de verdade. Não aquela pessoa que tá com o relógio de ouro, correntão, dente, como é que eles falam hoje? Sei lá, é um moderno lá, uma chapinha, uma capinha, né? Com o teu dízimo. Por isso que a orientação que nos dão sempre, doa quem doer, leia, gente. Entre em contato. Hoje eu já tive no computador, um telão, uma TV, papel, livro. Leia e você vai ver que estão deturpando, como sempre fizeram, 500 anos fazendo isso, 600 anos, para te fazer de bobo.
Abra os olhos. Tire a trave dos seus olhos e você verá com clareza. Agora, se você quer continuar pagando, dando dinheiro para os milionários aí, para rirem da sua casa, aí é com você, né? É que nem os mentores do anjos da guarda. Aí você ficou assim, né? Não é uma pena, mas livre-arbítrio. Depois vai conversar com Deus. Que você jura que você está dando dinheiro para Deus, você jura que está ajudando alguém, e se você pesquisar, eles não ajudam ninguém, gente. É melhor você ir lá na casa de uma família pobre, você entregar para uma criança algum presente, alguma coisa, porque daí você fez, que você sabe que você fez, você entregou. Né? Então, é só a mensagem dos irmãos, não sei para quem é, espero que aqui são pessoas sensatas, pessoas inteligentes, que já abriram os olhos, né? Que Deus não é mercenário, Deus não quer dinheiro, Deus quer a sua libertação, Deus quer que você tenha discernimento, que você seja melhor, que você faça o bem, mas você não terceirize para um pastor, para um padre, para o Eduardo, não vem mandar dinheiro para mim, que eu vou ir lá na instituição. Não, vai você. Clique, você converse, você manda pix, mas você. Que você verá que a bênção é muito mais rápida do que terceirizando, como os famosão aí dizem, que você vai ganhar dinheiro, vai prosperar. Quem vai prosperar é eles, com a sua grana, com o seu trabalho, com o seu suor. A verdade é essa. Então, para terminar, dirá a profundidade, estudou, não, santo, ninguém lanceis vossas pérolas diante dos porcos, para que não venham pisá-las com seus pés, voltando-se e o despedace. Então, chegou ao final, né? Não lançar pérolas aos porcos é exatamente isso. É só querer pregar, querer falar de Deus, se as pessoas deixarem. Porque a maioria não está pronta. A maioria não está pronta. Aí vão te chamar de fanático, de louco, de louca, de pessoa esquisita, que são ímpios, são porcos. Né? Vão pisotear, nem vão dar bola, vão entrar para outro. Aí você perde energia, você perde tempo. E o nosso tempo, a nossa energia, que nós somos evangélicos, somos cristãos, quanto mais verdadeiros, nós não podemos desperdiçar nossa energia com os ímpios. Né? Porque tudo que sai da nossa boca é forte, realiza. E tem que ser usado com pessoas que querem verdadeiramente conhecer Deus, conhecer Jesus. E não é todos. Infelizmente, não é todos. Nem todos estão preparados. Por isso que agora, com certeza, muita gente saiu aqui, né? Mas a verdade é essa, gente. Eu sou pautado pela verdade. Doa a quem doer. Um dia você amadurece e entende que o que o Eduardo falou é verdade. O melhor dízimo que Deus quer é nós amarmos nosso irmão, nossa irmã, nossa esposa, nossos familiares. Pessoas que querem o nosso bem. E não idolatrarmos homens, mulheres, como nós fazemos hoje. Quer continuar sendo boba, fica à vontade. Tá? Agora, aqueles que querem abrir os olhos, aceitem a mensagem dos irmãos. Bora fazermos a prece de encerramento. Queremos agradecer a todos. Né? Desculpe as palavras, mas é aqui assim. Ninguém passa pano, porque a verdade tem que ser dita. E graças a Deus, nós estamos numa época, eu estou acompanhando, espero que os irmãos também acompanhem, no YouTube, em qualquer lugar aí, que as pessoas estão abrindo os olhos. Né? A nova geração dos quarentões, dos trintentões, já não são como nossos pais, que têm 60, 70 anos de idade,
que a gente vê eles indo lá, largando a aposentadoria deles, deixando de... Chega a me arrepiar, né? Deixando de cuidar do neto, deixando de cuidar deles, da saúde deles, porque ele foi feito uma lavagem cerebral desde criança, que tem que sustentar esses vagabundos que usam o nome de Jesus, desses hipócritas, desses fariseus, que eu não quis falar 2 dias atrás, mas desses fariseus, desses escribas, desses saduceus que estão entre nós, nas mídias e na televisão, e lucrando é muito, mas muito mesmo, com a sua dor, com a sua pobreza, você podendo estar muito melhor. Porque se você não quer doar para as pessoas, então use o seu dízimo para a sua família, para o seu filho, para a sua neta, para proporcionar algo melhor para eles, que é muito mais vantajoso do que sustentar esses vagabundos, essas vagabundas. Sei que, ainda bem que eu não sou, ainda não pago nada no YouTube, nem no Quai, então, no Face, então não importa que não vai ter dinheiro. E aí falo mesmo. Então vamos fazer nossa prece de encerramento, agradecendo a todos que estão aqui. Como de praxe, né? Obrigado a todos do Quai aqui, obrigado pelas mensagens, obrigado pelo carinho. Até me surpreendo, né? Que vocês entendem, porque a quem está aqui, quem acompanha, quem fica até o final, porque realmente entende, né? Que mensagem de Jesus é assim, Jesus, eu nunca não passava a mão na cabeça dos ninguém. Que, olha, que Jesus mesmo foi forte aqui, né? Hipócritas. Aí se Jesus pode ser forte, por que eu não posso ser forte? Né? Então, pegue seu copo com água, recipiente com água, qualquer coisa. E eu, quando eu frequentava o Viana de Carvalho lá, eu levava um litrão. Um litrão de 3 litros, que era para garantir a semana inteira. Vou aproveitar, né? Vou levar lá. Então, pegue seu copo com água, seu recipiente com água. Vamos fazer a nossa prece de oração. A nossa prece de oração, ai que burro. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Fiquei emocionado agora. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, essas mentores, mentoras, anjos de guarda de todas as pessoas que estão no Brasil e no mundo, nos acompanhando, seja ao vivo, seja logo mais, quando estiver nas redes sociais, nossas lives. Agradecendo pelo carinho, pelo amor lançado de Deus, de Jesus e pelos nossos anjos de guarda que estão neste momento, nos amparando, nos cuidando, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo, ainda que não nos apercebemos, mas sempre que estamos em comunhão com Ele, com Jesus, pode ter certeza que nunca estamos sós, que é esse o momento que Jesus aproveita e manda seus enviados, seus mensageiros, para cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, cuidar de nós, da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. Pedimos, Pai, pedimos Jesus, pedimos mentores e mentoras de todas as pessoas para fluidificar, benzer, energizar nosso recipiente com água, para que coloque nele, além do fluido cósmico universal que vem direto de Deus, por Jesus, e Jesus permite, transmitindo para cada irmão, irmã, mas coloque o remédio necessário que cada um de nós precisamos, ainda que não nos apercebemos, mas que ao tomarmos, nossa aura, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo, limpe, se revigore, se sinta fortalecido, nossa imunidade suba e possamos nos sentir saudáveis. Que possamos, ao irmos dormir, descansar o nosso corpo físico, não importa a hora, pode ser daqui a pouco, pode ser de madrugada, pode ser amanhã, não importa, depende da pessoa, mas ao descansarmos,
ao repousarmos o corpo físico, possamos ir ao encontro de Deus, de Jesus, e ao retornarmos, nos sentirmos firmes na fé, fortes, revigorados, fortalecidos e protegidos, amparados por Ti, ó Pai, por Ti, ó Jesus, por Ti, ó mentores de luz. Com o Pai Nosso, damos por encerrado o nosso estudo desta tarde. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja e assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Fique com Deus. Obrigado aos amigos do Quai. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado. Sempre vou agradecer por essa receptividade, por aceitarem esse humilde. Não é como vem? É humilde mesmo, né? Podia estar na mansão no palácio, mas é uma casa simples. Mas é de coração. E cada vez mais pessoas, mais amigos, mais irmãs, mais irmãos. Às vezes sai palavras duras, sai, mas geralmente é palavra de amor. É que às vezes é os amigos que pedem, é Deus que pede, aí vai, gente. Às vezes a gente precisa ouvir alguma coisa. Às vezes eu também estou num canal, ouvindo um podcast, uma palestra, e de repente vem algo na minha direção, que é um puxão de orelha. Às vezes é assim. Então, muito obrigado, fique com Deus, preciso ir trabalhar. Vocês também aqui que estão aqui no Face, muito obrigado, Deus abençoe. E tenha uma ótima semana e até amanhã. Amanhã, segunda-feira, até amanhã. Que Deus abençoe e bora que tem que trabalhar, né? Abraço, fique com Deus.